Senta dando glória. Eu vou ser bem rápido, tá? Não vou tomar tempo de ninguém. Que eu sei que Deus tem coisa grande para fazer aqui hoje. Quem não acredita, eu sinto é muito. Quem não crê, eu sinto é muito. Uma coisa eu aprendi. Nós viemos para o culto no objetivo de adorar. E Deus vem na responsabilidade de abençoar. Então entenda que crente de boca fechada não leva nada embora. Porque você não consegue se alimentar de boca fechada, né? Você tem que abrir a boca para se alimentar. Na casa do Senhor não é diferente. Enquanto você dá glória, Ele te alimenta. Enquanto você adora, Ele te alimenta. Enquanto você glorifica, Ele te alimenta. E aí você segue caminhando na trajetória com Cristo. Vamos para o texto? O texto em que a gente leu vai falar acerca de Elias. O Senhor, Ele libera uma ordem para Elias, dizendo: Elias, você vai dizer que vai chover. Porque Elias tinha dado uma ordem dizendo que, segundo a palavra dele, enquanto ele não dissesse, não choveria sobre a terra. Passou-se 3 anos. E Deus brada no céu dizendo: Elias, diga que agora vai ver chuva. Diga que agora vai chover. Irmã Deise, a ordem era simples e básica: diga que vai chover. Elias disse: não. Elias vai e traça um desafio. Quando Elias ele chega até Acabe, ele diz: reúne todo o povo de Israel, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas, reúne todo mundo aqui no Monte Carmelo, porque eu tenho algo com eles aqui. Quando eles chegam lá, a Bíblia relata que Elias ele diz o seguinte: faz o seguinte, vocês pegam um bezerro bonito, coisa boa, e eu vou fazer o mesmo. Vocês vão partir o bezerro em pedaços, vão preparar o altar, porém não vão colocar fogo nele. Vão colocar o bezerro lá em cima e vocês vão clamar pelo Deus de vocês. Eu farei o mesmo. Vou preparar o altar, vou preparar o bezerro, vou preparar a lenha, vou preparar tudo, mas não vou colocar fogo. E vou clamar pelo meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. O desafio era esse. Vocês chamam a atenção do Deus de vocês e eu vou chamar a atenção do meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é Deus de Israel. Elias, ele faz assim e o povo se prepara. O povo vai lá, prepara o altar, prepara a lenha, prepara o bezerro, prepara tudo, coloca lá em cima da lenha. O altar está prontinho. A Bíblia relata que o povo começa a fazer ritual para chamar a atenção de Baal. A Bíblia diz que, eu vou correr contra o tempo, a Bíblia diz que eles fazem tanto ritual para chamar a atenção de Baal e nada acontece. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei de um texto na Bíblia. Um texto na Bíblia, que foi o que a minha mãe disse. Que para Deus nada é impossível. Então Elias sabia que se ele clamasse pelo Deus dele, haveria fogo sobre o altar. Elias conhecia o Deus que ele servia, porque quando Elias disse, não haverá chuva, ele desafia a ciência, e o Senhor assina embaixo dizendo, não vai chover. E segundo a minha ordem não chove, porque tem profeta na terra. Então Elias conhecia o Deus que ele servia. Elias conhecia o Deus que ele servia. Quando ele traça o desafio, ele sabia quem venceria. Mas é que Elias não estava disposto a ver quem Deus era. Ele queria mostrar para o povo. Sabe por quê, irmão? Porque esse povo que adorava Baal era o povo de Deus. Era o povo de Israel, que no meio do caminho inverteu alguns valores. No meio do caminho deixou algumas coisas de lado. E esse é o nosso problema hoje. A gente não adora imagem de escultura, mas tem colocado outras coisas como prioridade. E sabe o que eu quero dizer aqui para alguém que veio para o culto adorar a Deus? Se nós quisermos ver fogo sobre os nossos altares, precisamos voltar a reverenciar o Deus Todo-Poderoso. Se nós quisermos ver fogo sobre os nossos altares, precisamos voltar a colocar em prioridade o reino dos céus e a sua justiça. E a Bíblia continua dizendo que as demais coisas serão acrescentadas. Quando priorizamos o reino, o céu prioriza a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre. Mas para isso, precisamos priorizar o reino.
Esse povo abre mão. Esse povo inverte alguns valores. Começa a adorar outros deuses, os deuses de Baal. E nessa adoração, queridos, como é que é o nome do irmão mesmo? Irmão Ariel. Nessa adoração do povo, eles, enfim, formavam os seus deuses para adorar. E quando eles decidem então aceitar o desafio de Elias, que eles preparam o altar, preparam tudo, começam a fazer ritual para chamar a atenção de Baal, e nada acontece. Imagina comigo a decepção desse povo, porque eles acreditavam que Baal era Deus. Mas imagina comigo eles fazendo ritual para chamar a atenção de Baal e não tendo resposta nenhuma. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem gente chamando a atenção, mas da forma errada. Tem gente que até chama a atenção de Deus. Ou seja, a motivação é certa, mas a forma de fazer é errada. Você entendeu? Tem gente que é motivada a fazer a coisa certa, porém faz da forma errada. Esse povo, eles foram motivados a chamar a atenção, porém do Deus errado. Você está entendendo? É assim comigo e contigo. Quando nós viemos para a igreja carregado de problemas, chegamos aqui e achamos que altar é lugar de descarrego, aonde a gente chega com tudo que é problema e diz: ó Jesus, toma aqui, resolve para mim. Eu digo isso e é fato, irmão. Jesus não é nosso prestador de serviço. Não é conforme queremos, é conforme Ele quer. Irmão Juliano, já é culto de missão, eu sei. E a maior missão ainda é salvação. E para que haja salvação no nosso meio, precisamos voltar a priorizar as coisas de cima. Precisamos voltar a priorizar o nosso Deus. O povo então, vamos lá, faz ritual para chamar a atenção de Baal. Não acontece nada. Eles gritam, eles pulam, eles fazem, eles acontecem e não acontece nada. Chega um certo momento em que Elias, audacioso e bem ousado, ele começa a dizer: ó, eu acho que o Deus de vocês, por ser Deus, talvez está dormindo. Talvez está fazendo alguma outra coisa. Gritem mais alto. E o povo começa a gritar mais alto. Só que não apenas grito. A Bíblia diz que com lança eles começam a se ferir. E até sangue eles derramaram. É Bíblia, irmão. Até sangue eles derramaram. Aconteceu alguma coisa? Não. Aconteceu alguma coisa? Repita comigo. Não. Não. Não aconteceu nada. Sabe por quê? Só existe um Deus. E é Ele que você veio prestar culto hoje. É a Ele que você veio render adoração hoje. Elias então, irmão, vou correr contra o tempo. Elias então, chegando à tardinha, não acontece nada. A Bíblia diz que o altar já está aos pedaços, aos cacos. E agora eu começo a pregar. Rápido, tá? Não vou demorar. Aos pedaços. A Bíblia diz que Elias, antes de preparar a lenha, antes de preparar o novilho, ele pega 12 pedras, simbolizamos as tribos de Judá. E ele começa a reconstruir o altar. Sabe por que as nossas igrejas não têm mais visto manifestação da graça e do poder de Deus? Porque estamos sendo alimentados por uma oportunidade, mas esquecemos, para que Deus se manifeste, precisamos fazer a manutenção do altar. Quer ver fogo de Deus? Quer ver milagre na tua vida espiritual? Vai precisar reconstruir também. O que eu estou falando para ti, o Espírito Santo falou comigo hoje à tarde. E é duro, irmão. Porque eu vi Jesus falando que é necessário reconstruir. O processo da reconstrução não é para todos. Reconstruir dói, machuca, porque vai mexer em áreas, irmão, que a gente não quer que mexa. Vai mexer em lugares, varão, que a gente acha que está tudo certo. E Jesus dizendo: eu quero mexer aí, porque se eu mexer aí, eu faço um vaso novo, eu faço um instrumento novo, eu faço ferramenta nova, eu faço um filho de novo, eu levanto mais forte, eu levanto com mais autoridade, eu levanto com mais unção. Mas para isso, vai precisar reconstruir. Elias agora pega o altar aos pedaços. Só resto. A Bíblia diz que estava em ruínas o altar. E ele reconstrói. Irmão, o processo da reconstrução, eu acho que é a fase mais dura para um crente.
porque nós achamos que estamos há anos na igreja, estamos salvos. Se nós não fizermos contínua a manutenção do nosso altar, estar na igreja é perca de tempo. Se nós não viermos para um culto como esse e não entendermos que a palavra tem que nos confrontar, estar na igreja é perca de tempo. Enquanto nós não entendermos que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e é necessário fazermos a contínua manutenção do nosso altar e da nossa vida espiritual, enquanto nós não entendermos isso, estar aqui no culto, só apenas estar de corpo presente, não adianta de nada. Chega um culto, viemos. Eu disse isso numa igreja que eu fui ministrar e é fato. Estamos achando que a igreja é como uma empresa. Ó Deus, estou aqui, bati meu cartão, eu vim. E está tudo certo. Viemos para um culto e não conseguimos transformar o ambiente num ambiente de glória mais. Sabe o que eu me lembro? Eu disse ontem à noite na minha ministração. Sabe o que eu me lembro? De quando eu comecei na igreja. Não precisava de muito. Apenas o louvor da harpa de número 15. Ó, quão cego eu andei e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre. Só precisava desse louvor para a glória de Deus tomar conta da casa. Sabe por quê, irmão? Porque nas igrejas se tinha oração, se tinha busca, se tinha manutenção do altar. O problema de não vermos mais o agir de Deus nos nossos dias estamos acostumados a vir para o culto e sermos participantes do culto. E está tudo certo. Sai da porta para fora, volta do mesmo jeito, com o mesmo problema, com a mesma situação. Aí o diabo se levanta contra a tua vida, você liga para o pastor, pastor, ora por mim. Missionária, ora por mim. Obreiro, ora por mim. Irmã do ciclo, ora por mim. Você não fez nada. E Jesus dizendo, eu só quero que você faça manutenção. Por quê? Porque quando o diabo se levantar contra a tua vida, o fogo do teu altar vai queimar Satanás, que ele vai ter que bater em retirada. O problema da nossa aflição hoje é essa. Que nós não temos mais feito a manutenção contínua do nosso altar. O ano que passou, minha mãe estava ministrando um certo dia, e o Espírito Santo ministrou isso no nosso coração, sobre fazer manutenção do altar. Levítico 6:13 diz, se o fogo arderá continuamente no altar e não deverá ser apagado, para que o fogo queime precisa de manutenção. E Elias, ele teve que reconstruir, por quê? Porque só tinha ruínas, não tinha mais nada. Mas Elias, mesmo assim, olhando os pedaços do altar, ele não desistiu dele, reconstruiu, preparou o novilho, preparou lenha de novo, e aí ele faz a seguinte coisa que é a mais importante. Ele dobra os joelhos e disse, Pai, a ti eu oro, eu te invoco. Eu estou traduzindo para que tu entenda. Eu te invoco, não mostra para mim porque eu já te conheço, mas mostra para esse povo que tu é Deus sobre essa terra. A Bíblia diz, irmão, que o fogo que desceu do céu queimou toda a lenha, queimou pedra, acabou até com a água que estava ao redor do altar. Por quê? Porque quando ele fez a manutenção do altar, ele chamou a pessoa certa para tomar conta. Ele chamou a pessoa certa para tomar conta. Ele chamou a pessoa certa para agir. Então entenda nessa noite, você faz a manutenção e o resto é com ele. Aleluia. Elias agora. Eu estou pregando aqui, missionária Daiane, é isso, né? Eu estou pregando aqui para pessoas que têm ministério, têm chamada. Porém, a falta da manutenção tem desanimado você. Você até vem para o culto, até tem vontade de estar na igreja. Só que chega aqui é como se fosse só mais uma noite na casa de Deus e acabou. Só que o ano de 2026, irmão, ele vai ser o ano da diferença. Alguém acreditou? Eu vou repetir isso aqui. O ano de 2026 vai ser o ano da diferença.
Vai ser o ano da diferença. Eu disse para Deus e digo, a minha mãe estamos nesse propósito, que Deus arranque a máscara dessa gente ruim, que vem para o altar bancar uma de santo, e não, na verdade não tem nada de santo. Aqui dentro já está podre, então que Deus arranque. Esse ano é o ano de Deus arrancar algumas máscaras, por quê? Porque nós como igreja iremos fazer manutenção do nosso altar. Para quê? Para que não sejamos mais enganados, para que não sejamos mais confundidos, para que ninguém mais venha brincar, bem pelo contrário, o fogo que vai queimar no meu altar e no teu altar, vai consumir quem não tem fogo. Eu já vou encerrar. Elias agora. Ora a Deus. A Bíblia diz que quando o fogo desce do céu, esse povo que era povo de Deus, que decidiu adorar outros deuses, tiveram que se prostrar. Você está entendendo? O poder da oração. Irmão, Elias não fez a oração eloquente de nosso pentecostal. Era tanta intimidade com Deus que Elias tinha, que ele apenas dobrou o joelho e pediu: Pai, manda fogo. É muito simples. Por quê? Porque Elias tinha uma vida no altar com Deus. Era uma vida diária, de manutenção diária, conversando com o Pai diariamente. Que quando ele dobra o joelho, ele não precisa fazer aquela oração de 1 hora, de 50 minutos, de 2 horas, de 1h30, por aí vai. Não, ele não precisou de nada disso. Ele só precisou dobrar os joelhos e dizer: Pai, manda fogo. Não por mim, mas para que vejam que tu é Deus. Não por mim, mas para que alguém acredite que tu é Deus. Sabe o que Deus está dizendo para alguém que veio para esse culto hoje? Talvez você chegou aqui hoje e talvez no teu altar já não existe mais fogo do céu, mas o Espírito Santo está dizendo para alguém: eu vou incendiar esse altar aí, não por tua causa, mas para que alguém veja que há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua casa, há uma promessa sobre a tua família. E eu te convido agora a te colocar de pé. O povo viu, o altar queimou, o fogo consumiu, acabou com a lenha, acabou com a água. Porque Elias, quando ele manda, irmão Adriel, presbítero, evangelista, pregador, diácono, não vou consagrar ninguém aqui porque o pastor teu está aqui. Elias, quando ele reconstrói o altar, ele manda construir ao redor do altar uma valeta. E ele manda trazer 3 jarros de água, cheinho, tarros, né, na verdade. Os cântaros da época. Era coisa grande, irmão. E ao redor do altar, ele manda encher de água. Aí eu te pergunto: vai haver fogo onde tem água? Lógica, irmão. Responde: não vai haver fogo, porque tem água. Mas é que o fogo que vai acender aqui não é fogo acendido por mão humana. Não é fogo que a gente acende com fósforo, que a gente acende com isqueiro. Não é fogo que a gente acende batendo uma pedra na outra. Não, esse fogo aqui só consegue ser acendido quando nós entendemos o que está escrito em Mateus 6:6. Quando fores orar, entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o Pai que te vê no secreto vai incendiar o teu altar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Hoje é noite de voltar para o quarto. Meu Deus. Hoje é noite de voltar para o quarto. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que tem dom, tem ferramenta, tem instrumento, tem preparo. E talvez até hoje não conseguiu ser tudo aquilo que Deus falou que seria. E Jesus está dizendo: volta para o quarto. Porque lá no quarto eu vou te preparar para ver fogo sobre teu altar. Lá no quarto eu vou tratar você para que você viva o cumprimento da promessa sobre a tua vida. Elias agora, eu estou vendo gente aqui, Deus está me revelando. Deus. Irmão, eu vim ser profeta, minha mãe também é, tá? Eu não vou levar nada embora, que eu quero dormir hoje. E depois, o pastor está lá atrás, o pastor puxa a orelha do irmão Adriel e da esposa dele, foi ele que convida nós. Mas o Espírito Santo, ele está falando com alguém aqui hoje. E ele está dizendo para alguém: volta para o quarto. É noite de voltar para o quarto. Que quarto é esse, irmão Juliano? O lugar da intimidade. O lugar onde só tu te conhece e só Deus lá dentro te vê. É esse lugar que papai está te chamando. Porque só haverá fogo sobre o altar de pessoas nessa noite que voltarem para o quarto. Alabrácia. Hoje é noite de voltar à intimidade com o Pai.
Deus está convidando alguém aqui nesse culto, nessa noite, a voltar a orar como orava, a voltar a buscar a Ele como buscava, a voltar a consagrar como consagrava. Por quê? Porque nenhum levante do diabo vai conseguir intimidar o propósito que Deus tem sobre a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família. Bem pelo contrário, nenhum trabalhar de Satanás vai conseguir paralisar aquilo que Deus tem sobre você. Mas hoje, se tu der crédito à palavra de Deus e voltar para o quarto, haverá fogo sobre teu altar, haverá fogo sobre o teu ministério, haverá fogo de Deus sobre a tua vida. Posso fazer convite? Vamos encerrar então? E eu encerro dizendo: o povo se prostra e grita: o Senhor é Deus. Alguém deu glória. O povo prostrado grita: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Sabe o que é isso? É que tudo aquilo que tu buscou dentro do quarto, no público vão ter que dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, Deus é no ministério dele, Deus é no ministério dela, Deus é na chamada dele, Deus é na chamada dela. Eles vão ter que dizer: Deus é Deus. Aleluia. Eu quero te convidar você a vir aqui na frente. Mas espera aí. Eu quero convidar aqui na frente. Só corajoso, tá? Que hoje entende que Deus está te chamando para o quarto. Intimidade. Só que nessa intimidade, Ele está te chamando para tirar tudo aquilo que impede o fogo de queimar sobre o teu altar. Ele está te chamando para tirar aqui tudo aquilo que impede a glória de Deus de se manifestar sobre o teu altar. Que altar é esse, meu Juliano? A tua vida espiritual. E eu quero fazer esse convite agora. A oportunidade, não vou insistir muito, irmão. Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente, mas a oportunidade está aberta. O Senhor está chamando algumas pessoas de volta para o quarto. Ano de 2026, irmão Adriel, será o ano de colheita, de muita promessa de Deus sobre a vida de alguns aqui dentro. Será o ano, obrigado, querida, será o ano em que Deus vai cumprir muita promessa, obrigado, sobre alguns ministérios aqui. E eu não vou ser bobo, eu vou deixar tudo aqui. Esse altar aqui também vai viver novidade de Deus. Eu vi uma irmã aqui quando eu entrei, mas eu não estou vendo.